Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez em Tua presença, em mais esta noite de ministração. Pai, que você possa começar a fazer Teu sobrenatural a partir de agora. Comece a mover Teu Espírito Santo em nosso meio. Comece a se mover entre nós, Jesus. Pois Tua palavra nos garante. Onde tem dois ou três reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então, Jesus, comece já agindo. Pai, que o Senhor comece trabalhando com tudo que haja perfeitamente, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no coração da Lohane, Pai. Venha ser uma palavra transformadora, uma palavra edificante, uma palavra que confronte com o nosso eu. Jesus, vem fazendo o teu sobrenatural, vem agindo. Pai, vai nos transformando de dentro para fora. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lohane, está com você, que Jesus abençoe. Amém. Vou jogar um fundo aqui. Nossa, que fundo aqui. É isso. Vai ser assim, gente. Bom, ontem eu estava conversando com o senhor e ele me deu um versículo que eu posso falar que é uma das minhas palavras preferidas, que é a pesca maravilhosa. E foi uma das minhas primeiras pregações, né? Então eu tenho um carinho muito grande por essa palavra. E em Lucas 5 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava o barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazete ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaria a rede. E fazendo assim, colhemos uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Bom, eu acredito que todo mundo conhece sobre a pesca maravilhosa. E é uma palavra que ela toca muito no meu coração, né? Bom, Simão, ele e seus companheiros, eles estavam a noite toda pescando. E vale ressaltar, a gente dizer que eles eram especialistas nisso. Então, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Não era a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo, que eles estavam pescando. Eles eram especialistas na pesca. Então, eles sabiam como era feito. Porém, nessa noite, em específico, eles haviam tentado a noite toda e eles não conseguiram pescar nada. Eles não conseguiram pescar nada. E eu fico imaginando a frustração deles naquele momento, porque imagina você trabalhar o dia inteiro e você não conseguir levar, por exemplo, o sustento da sua família. Eu imagino que, de fato, ali era uma frustração muito grande. Então, eles estavam já lavando as redes. E quando se fala em lavar as redes, significa que ele não vai mais pescar. Significa que acabou. Hoje ele não pesca mais, porque as águas do mar, ela corrói a rede, então elas automaticamente vão se rasgando. Então a gente sabia que naquele dia ali, eles não iriam mais pescar, eles não tinham conseguido nada e eles não iriam tentar mais. Então o Simão já estava ali lavando as redes para ir embora, para ir para sua casa. E acredito que muito frustrado com toda a situação, né? E Jesus ele entra no barco de Simão e pede para ele se afastar um pouco e começa a pregar. Ali começa a ministrar, a falar, aquele povo. E em determinado momento, Pedro ele vira para Deus, desculpa, gente. Jesus ele vira para Simão e fala: joga, lança-te a rede ao mar. E eu imagino a cabeça de Simão naquele momento, porque ele tinha tentado a noite toda. Ele não tinha conseguido nada. E aí, simplesmente, Jesus entra no barco dele e fala: joga aí. Tipo, ele era especialista, né? Ele era especialista em pesca, ele era especialista nisso. E uma coisa que eu acho muito linda em Pedro, Simão, né, é que ele obedece ao Senhor. Ele fala: Senhor, mas porque você está mandando, eu vou obedecer.
E uma coisa que eu aprendo é que na nossa caminhada, né, com Cristo, nós precisamos ser obedientes. Porque muitas das vezes nós queremos fazer da nossa forma, nós queremos fazer do nosso jeito, porém o Senhor, ele sabe, depois de uma frustração, muitas vezes nós passamos por frustrações, nós passamos por dificuldades, nós passamos por algumas situações e a gente não vê saída. Só que o Senhor, ele vê. Então, Jesus estava no barco de Pedro. Jesus estava ali. Quando ele entrou, algo aconteceu. Então, ele manda Pedro lançar a rede. Pedro lança com obediência, porque Pedro foi obediente. E eu levo muito isso, né? Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos obedecer aquilo que Cristo tem mandado. Ainda que nós tenhamos tentado, ainda que já tenhamos passado por aquela situação, ainda que nada tenha dado certo, a gente precisa ser obediente. É, de fato, obedecer aquilo que ele está falando, é saber o que o Senhor ele quer de nós. E Pedro, ele foi obediente, ele jogou, né, a rede ao mar, e nós já sabemos o contexto, que foi que eles conseguiram muito peixes, e tanto que não ajudou somente. O barco tem uma versão da Bíblia, não é a minha, mas uma outra versão que eu não sei qual é, que fala que o barco ele chega quase a pique. Então, foi muito peixe. Eles conseguiram pescar muito. E eles tinham tentado a noite toda. E com Jesus ali, eles conseguiram. Tipo, e Deus, Jesus, ele não abençoou somente a Pedro, mas abençoou a todos que estavam à volta. Então, quando Deus ele quer fazer algo na nossa vida, não é somente com a gente. Ele vai fazer com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Deus ele não vai pegar e vai abençoar somente a gente. Algo que ele vai fazer na nossa vida é para abençoar outras pessoas também. Vai ser para transbordar na vida de outras pessoas. Então, se Deus ele vai fazer alguma coisa na vida, um propósito, enfim, na sua vida, vai transbordar na vida de outras pessoas. Isso não é somente para a gente, porque muitas das vezes a gente acha que o centro somos nós, né? Que o Senhor vai fazer somente pra gente, mas não. O Senhor, ele vai fazer na vida de outras pessoas também. E uma coisa muito interessante que eu fiquei com aquilo é que eles voltam e ali, né, Pedro simplesmente se arrepende, fala pro Senhor, Senhor, né, ele fica espantado e fala, o Senhor, ausenta-se de mim, que sou um homem pecador. Então, Pedro ele reconhece que ele é um homem pecador, e a partir dali, Jesus faz ele pescador de homens. E existem algumas coisas na nossa vida que nós, como discípulos, nós precisamos abandonar. Primeira coisa, a gente muitas das vezes precisa largar as redes. Então, é necessário a gente largar as redes, é necessário a renúncia, porque muitas das vezes nós não queremos renunciar. E ali Pedro ele teve que renunciar, porque a partir dali ele viraria pescador de homens, e não somente um pescador. Então ele teve que renunciar ao trabalho dele, ele teve que renunciar a diversas coisas. E muitas das vezes nós não queremos renunciar. E eu falo disso porque houve um período da minha vida em que eu vivia muito para trabalho. E eu depositava todas as minhas frustrações, né, no meu trabalho. Eu esqueci de depositar em Deus. Eu ia para o meu trabalho e depositava tudo lá. E foi quando, em dezembro do ano passado, eu já era supervisora e o Senhor, ele pediu o meu trabalho. Ele me pediu, simplesmente. E eu fiquei com muito receio de entregar, porque eu falava, Senhor, esse é o meu sustento. É aqui que eu pago a minha faculdade, é aqui que saem as minhas coisas, é aqui que eu faço tudo. Então, como que eu vou viver sem o meu trabalho, né? Como que eu vou largar isso daqui para fazer sei lá o quê? Porque eu não sabia onde Deus queria me levar. Ele só tinha pedido o meu trabalho. Mas eu fui obediente ao Senhor e eu larguei, né? Eu abri mão do meu trabalho. Um cargo que eu demorei muito tempo para conquistar, enfim. E a partir dali, eu fiquei preocupada com tantas coisas, mas o Senhor, ele não permitiu que faltasse nada. Ele me deu o sonho de uma empresa. O Senhor, ele me deu uma bolsa de 100% na minha faculdade. E eu fui para Jocum, porque antes, quando eu trabalhava, eu não conseguia fazer a Jocum e eu consegui ir para a escola de missões. Então, eu fui para Jocum, fiquei lá, consegui viver tudo aquilo que o Senhor ele tinha para minha vida e fui sem um centavo.
porque o Senhor, ele simplesmente honrou tudo. Então, eu que estava com medo, de fato, de largar o meu emprego, porque eu não sabia como eu ia viver, como que seriam as coisas, o Senhor, ele proveu tudo. E assim, a gente precisa renunciar, a gente precisa deixar as coisas, porque quando tem obediência, tem provisão. Então, quando a gente obedece ao Senhor, tem provisão, o Senhor manda provisão. E muitas das vezes a gente nem sabe de onde vai vir essa provisão, de onde vai chegar, mas o Senhor, ele manda a provisão. E uma outra coisa que eu aprendi muito, né, com isso, dali, Pedro, ele vira totalmente dependente do Senhor, e nós precisamos ser totalmente dependente de Jesus. Porque muitas das vezes nós queremos viver uma vida somente nossa, assim, tipo, a gente esquece que a gente precisa ser dependente dele, a gente esquece que, de fato, a gente tem um pai que cuida. Então, a gente precisa deixar a nossa autossuficiência de lado e ser totalmente dependente de Jesus, confiar totalmente nele, ter uma confiança 100% nele, assim como Pedro confiou, tipo, ele já tinha tentado a noite toda, mas sobre a palavra do Senhor ele confiou. Nós precisamos, a partir da palavra de Deus, confiar naquilo que o Senhor tem. E uma coisa que nós precisamos também muito, que Deus, ele falou muito comigo, foi sobre relacionamento e intimidade, que é sobre conhecer mais a voz do mestre. Então, a gente precisa conhecer a voz do mestre, a gente precisa saber, de fato, porque muitas das vezes a gente não conhece, a gente fica tanto tempo ali vivendo uma vida no automático, com trabalho, com tantas coisas que a gente esquece de ouvir e de reconhecer a voz do nosso Senhor. Então, é isso. Quem é obediente entende de onde vem a provisão. Então, a gente precisa obedecer e confiar no Senhor e, de fato, largar algumas redes, abrir mão de algumas coisas e renunciar, porque ser discípulo é isso. Ser discípulo é renunciar, ser discípulo é obedecer, é confiar. E é isso, é uma palavra bem rápida mesmo, que eu acho que todos conhecem, mas que foi muito que o Senhor falou comigo.